Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como nós havíamos explicado no vídeo da direção passada, essa é a primeira videoaula que vocês vão estar recebendo para continuação do conteúdo programático de vocês nesse momento de pandemia, tá bom? Assim que for possível, nós retornamos com as aulas presenciais, retornamos com a prova que a turma de vocês teria para fazer como avaliação do primeiro módulo, que é o módulo de marketing pessoal, tá? Mas por enquanto fica suspensa a aula presencial e nós damos continuidade ao módulo de secretariado, que é o próximo módulo de vocês, tá ok? Então nós vamos falar hoje sobre o primeiro capítulo, que é o módulo de apresentação e introdução do módulo de secretariado, tá? Então, o primeiro módulo nós falamos um pouquinho sobre a imagem de vocês, sobre a aparência, comunicação, atitude, comportamento. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a porta de entrada da organização, que é a recepção, que é uma área que é muito importante, é uma área que aborda um tema muito importante, que é a circulação da comunicação dentro da organização. Vamos falar um pouquinho na aula de hoje sobre como era o papel das secretárias e dos assessores e como é hoje dentro das organizações, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês as aulas através de slide. Eu fiz os slides com resumo dessa aula, vou mandar para vocês, mas eu também vou utilizar os slides aqui como apoio para a explicação da aula de hoje, tá? Vocês sabem que eu gosto de ter o recurso da lousa, então eu adaptei para os slides aqui para ter um material de apoio para ir podendo explicar para vocês. Tá? Então tá aqui no meu computador, eu vou utilizar enquanto eu passo essa aula para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse capítulo é um capítulo que fala muito sobre a importância de uma secretária e de um assessor dentro de uma organização, tá? Existem homens no papel de secretária, tá? Ou de recepcionista. Não existe muito encargo de empresas privadas, mas empresas públicas contratam os assessores, que são os homens dentro do papel de recepção ou secretaria, tá? No auxílio da empresa ou no auxílio da parte política, a gente tem os homens no cargo de assessor. Na iniciativa privada, nas empresas terceirizadas, não se vêem muitos homens nesse cargo. Mas na iniciativa pública, sim, é muito comum homens no papel de assessores, tá? Então, quando eu falar aqui secretárias e assessores, entendam que as secretárias e recepcionistas estão mais comuns nas empresas privadas e os assessores nos cargos públicos, tá? Então, no passado, as secretárias e os assessores, eles tinham um papel maior de burocracia, de documentos, onde eles recebiam correspondência, redigiam correspondência, ainda nas antigas máquinas de escrever, tá? Datilografavam documentos, serviam cafés, atendiam telefones. Era um papel mais burocrático. E eu vou dizer o que eu sinto quando eu escuto falar de secretárias e recepcionistas ou assessores. Eu percebo que antigamente esse cargo tinha uma posição, tinha um glamour, né? Se você perguntar para os avós, para as mães, quem era secretária, recepcionista, tinha um cargo dentro de uma organização. Ao longo do tempo, eu não entendo por que esses cargos foram perdendo credibilidade. Se eles eram papéis antes somente de burocracia, nas empresas atuais, nas empresas modernas, globalizadas, que cresceram, as secretárias e recepcionistas, elas passaram a ter um papel de extrema importância. Elas organizam toda a vida da empresa. Os assessores organizam toda a vida de um deputado, de um vereador, de um presidente, de um prefeito, tá? Então, eles passaram a ter uma importância muito grande, um peso muito grande na organização das empresas. E eu não sei por que se perdeu esse glamour, essa importância que se dava a esse cargo, como davam antigamente. Muitas vezes você escuta, mas eu não vou me candidatar para um cargo de secretária, porque ela é só uma secretária. Não, ela não é só uma secretária, ela é a secretária, porque é um papel muito importante numa organização. Nós não devemos nunca menosprezar o papel de uma recepcionista, de uma secretária ou de um assessor, porque eles cuidam de muitas funções ao mesmo tempo. A gente vai ver aqui que com a chegada das empresas globalizadas, empresas multinacionais, passou a ser exigido um grau de estudo e de escolaridade muito alto. As secretárias, elas precisam ter ensino superior na área de administração. Algumas empresas só contratam com ou técnico completo ou então com ensino superior completo. Seja ele de 2 ou de 4 anos, tem que ter ensino superior.
As empresas que têm relação com outros países, China, Estados Unidos, Alemanha, Japão, cobram que as funcionárias e os funcionários falem uma segunda e uma terceira língua. Então tem que ter curso de inglês, tem que ter curso de mandarim, tem que ter curso de Excel avançado, curso de informática. Então, digitação, redação de documentos, oratória. Então, as secretárias passaram a ter que se qualificar. Tanto os profissionais femininos quanto masculinos tiveram que passar por uma reciclagem para atender essa demanda de empresas cada vez mais globalizadas, cada vez mais mundialmente conectadas através da internet e através da expansão da carteira de clientes, tá? Então, um cargo que era tão glamuroso foi se perdendo a credibilidade. Tem poucos profissionais se candidatando para a área, tanto que se você procurar cargos para secretária bilíngue, você vai ver que tem muita gente procurando e pouca mão de obra disponível no mercado, tá? Então, tá aí um nicho de mercado que eu costumo falar que às vezes a gente não dá importância, mas que muitas empresas contratam e pagam bem funcionárias e funcionários que tenham qualificação para trabalhar na área de recepção, secretaria ou como secretária bilíngue, tá? Em grandes multinacionais. Então, o trabalho desses profissionais passou a ser decisivo, passou a ser de grande importância dentro das organizações e falta mão de obra qualificada, falta pessoal qualificado para atender essa nova demanda de empresas cada vez mais tecnológicas, tá? Então, um perfil de pessoas rápidas de raciocínio, de boa comunicação, de raciocínio rápido, que façam a tomada de decisão rápida, ágil, tá em falta. Eu falei na aula passada sobre atitude, lembra? Sobre o fato de você ter proatividade. Profissionais proativos está em falta no mercado. Para a área de secretaria, você precisa de ter um profissional que tenha essa disponibilidade em tomar decisão, de tomar a frente do problema e resolver, de unificar informações a respeito daquilo que precisa ser feito e, através dessas informações, fazer a tomada de decisão. Então, falta profissional qualificado no mercado. Tá? Tem aí um nicho de mercado que eu gosto de dizer que se bem trabalhado, a gente tem aí muitas oportunidades, porque qualquer empresa, da pequena à maior, precisa ter uma recepcionista, uma secretária ou até mesmo para qualquer cargo público, precisa de um assessor, tá? Não pense que não existem homens nesse cargo, mas existem com menos facilidade que a gente está acostumado a ver, mas existem também, tá? Coloquei aqui uma relação de atualmente quais são as principais funções de uma recepcionista e uma secretária. Tá? A gente às vezes fala sobre quais são as funções que elas devem fazer, né? Não, a secretária não faz tudo, ela tem funções definidas para a política de cargo e salário para a qual ela foi contratada. Eu vou listar algumas que são as principais, mas existem muitas outras, de acordo com o porte e o tamanho de cada organização, tá? Então, por exemplo, atendimento telefônico demanda a maior parte do tempo da rotina de uma secretária. Ela está o tempo todo atendendo ligação, seja ligação interna, onde ela vai transferir de um departamento para outro, como ligações externas, que vêm de fora e ela tem que transferir para os ramais internos, tá? Então vem de fora e ela vai direcionar para o colaborador correto ou para o departamento correto através da solicitação do cliente ou do fornecedor. Então, atendimento telefônico demanda aí 80% do tempo dela. Ela tem que estar o tempo todo recebendo e transmitindo chamadas. Atendimento a clientes e fornecedores. Então, o cliente, ele tem algum tipo de solicitação que precisa ir presencialmente na empresa, ele vai ser recepcionado por essa secretária, por essa recepcionista, vai ser encaminhado à área de vendas ou então para a área de marketing, onde ele precisa ir. Fornecedores que vão vir fazer prestação de serviço ou então vão fazer negociação com a área de compras, tá? Prestadora de serviço, então ela que faz a recepção de todo mundo que chega, faz o primeiro acolhimento, faz o cadastro, distribuição de crachá para que esses profissionais possam circular dentro da empresa ou para que esses clientes possam ser encaminhados às pessoas corretas, sem que fiquem circulando nos corredores, né, sem saber para onde vão. Então ela que faz todo esse primeiro atendimento. Aí vamos perguntar, professora, mas ela que faz o cafezinho? Depende, tem empresas pequenas onde a secretária vai fazer o cafezinho, vai servir para o cliente, mas é a obrigação dela? Não, a gente tem copeira para isso, né? As empresas maiores têm que ter uma definição de cargos e salários aonde a secretária fique somente para oferecer, olha, tem a copa, você quer tomar um café? Tem ali a máquina de café, pode se servir à vontade, mas não é ela quem faz esse café, tá? Redação de e-mail, cartas e documentos.
Se antes era datilografado, agora é tudo no computador, tudo no celular, tudo por e-mail, tudo por WhatsApp. Antigamente a gente tinha aí fax, né? Ela tinha que saber mexer com fax. Hoje tem que saber mexer numa copiadora, num scanner, tá redigindo um documento, fazendo um envio de um e-mail, tá? Fazendo uma videoconferência. Então, se atualizou os meios de comunicação para qual ela vai ter que trabalhar. Então, ela tem que saber redigir um bom e-mail, tem que saber se apresentar, tem que saber se comunicar, tá? Porque de qualquer forma, se ela não souber, ela perde esse quesito, né? De poder se comunicar com os clientes, tá? E com os fornecedores também, no caso. Coordenação de compras e cotação de material. Muitas vezes ela vai fazer também. Pequenas compras, cotação de material, se for uma empresa pequena, onde ela também faz a parte de compra de material de higiene, material descartável, compra de produtos de limpeza. Empresas maiores têm departamento de compras para isso, mas nas empresas menores a secretária pode vir a fazer pequenas compras. Às vezes ela tem algum caixa na mão dela que ela pode coordenar em dinheiro, tá? Para poder fazer essas pequenas compras sem ficar retirando do financeiro todas as horas, tá? Ela que faz a manutenção de arquivos e agendas, então tudo que entra de documento para arquivar, ela que faz arquivo, agenda de presidente, de colaboradores, agenda de supervisão, diretoria, é ela quem organiza, ela quem marca as reuniões, que sabe os horários de cada um dos colaboradores de maior cargo dentro da organização, tá? Ela que acaba coordenando essas agendas. Em consultório médico, não é a secretária que agenda os horários dos médicos? A mesma coisa para os presidentes das grandes multinacionais. É ela quem sabe o horário do dentista, o horário do médico, o horário de reunião, o horário da yoga e o horário de tudo que esse presidente venha fazer, porque às vezes não vai poder atender ninguém naqueles horários. Então, ela que faz a coordenação da agenda também de cargos de grande importância dentro das organizações, tá? Ela quem faz marcação de reunião, palestra, congresso, conferência, agendando salas, organizando os documentos necessários, reservando data show, reservando notebook, fazendo a providenciação de documentos impressos para ser utilizado no momento da reunião. Ela quem faz o preenchimento da pauta da reunião. Pauta a gente vai ver nas próximas aulas, que é o documento que é preenchido no momento da reunião, qual assunto que foi tratado, o que foi definido nessa reunião. Então, tudo isso é importante. A secretária também participa de reuniões efetivas, reuniões de grande porte, de importância, de tomada de decisão dentro das organizações, tá? Organização de viagem, então ela que compra passagem, ela que faz marcação de congressos, conferências, aluga carro, faz reservas em hotéis, marca passeios, tudo para diretoria, supervisão, presidente que venha fazer viagem ou nacional ou internacional a trabalho. Tá? Então ela recebe talvez um cartão de crédito corporativo para fazer essa movimentação em nome desses funcionários, tá? Para concentrar tudo na mão de uma única pessoa. Então ela também tem que saber fazer verificação de melhor passagem, ter contato com agências de viagem, com companhias aéreas. Então tá vendo olha a importância que tem esse cargo? Muitas vezes a gente tem que dar importância para uma profissional que tem que ter esse tipo de conhecimento específico, mas sim, ela vai agendar viagens, ela precisa ter esse conhecimento também. Contratação de motoboy, de pequenos serviços como chaveiro, água, contratação de revista, jornal, compras de mercado que ela precisa coordenar. Ela não vai até o mercado, mas ela vai ter que coordenar as compras. Então ela precisa, dentre algumas funções, fazer parte de toda organização da rotina da empresa. Desde a entrada, a saída dos colaboradores, a movimentação de documentos, de comunicação. Tá? Então, com a evolução da tecnologia e com o aumento do porte das organizações, a rotina de trabalho desses colaboradores também foi estendida. Tá vendo como esse profissional precisa mesmo ter muita agilidade? Senão ele não daria conta de fazer essa rotina de trabalho no decorrer do dia. Seria muita função para ele arcar se ele não tivesse essa rapidez e agilidade, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a atividade que vocês vão fazer para mim, tá? O conteúdo da aula de hoje era essa. Deem uma lidinha no capítulo completo. Fala também sobre o dia da secretária, por curiosidade, para vocês saberem qual que é o dia que é comemorado, o dia da secretária, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, tá? Só a título de curiosidade. Mas para essa aula, qual vai ser o tema da atividade de vocês? Eu quero que vocês me façam uma redação de no mínimo 20 linhas, me dizendo o que vocês consideram a importância desse cargo dentro de uma organização, baseado em tudo que a gente falou agora, que eu comentei com vocês.
Podem utilizar a internet para fazer pesquisa também, tá? Para buscar o que vocês consideram de importância para esse cargo e o que vocês acham que se essa atividade ela é reconhecida pela população, ou se não, se já perdeu crédito, se muita gente acaba destratando o secretário e recepcionista, tá? Como que vocês veem isso até mesmo no dia a dia de vocês? Vocês vão sempre a clínicas, vão sempre a médicos, em escritório de advocacia, em pequenas empresas ou grandes empresas, sempre tem uma recepcionista ou uma secretária. Como que é a recepção? Como que acontece a recepção? Como são esses profissionais? Vocês percebem uma certa resistência da população em querer tratar bem esses profissionais ou não? Então, me falem um pouquinho, primeiro da importância, do que vocês consideram da importância desse profissional, que eu já falei na aula de hoje, e como que vocês veem esses profissionais, como que eles estão atuando no mercado, se vocês veem esses profissionais hoje como pessoas qualificadas, ou então pessoas que vocês percebem que não estão tão qualificadas assim para a área, e como que a população reconhece esses profissionais, tá? As atividades serão postadas para mim até dia 2 de abril, pode ser feita no caderno, tira uma foto do caderno mesmo, faça em letra legível, a caneta, para que eu possa compreender todo mundo. A nota e a presença vai ser computada por essa atividade e eu não vou aceitar a atividade posterior, como eu já havia dito, tá? Se comprometam a me encaminhar essa atividade aqui no grupo até dia 2 de abril. Se voltar a aula presencial, a gente se vê na próxima aula, se não, na próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau!